Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Saúde Plena. Hoje nós vamos falar sobre os pacientes pós-bariátrico. O que tem na medicina integrativa para falar e trazer muita informação de qualidade para vocês. Essa mesa de hoje tem tanta gente de qualidade que assim, eu não sei nem por onde começar. Mas vamos pelas pessoas que têm um gabarito e recheado o currículo dele, Dr. José Stefano. Obrigado. Gente, eu preciso. Por que nós estamos rindo aqui? Porque o Dr. José Stefano, vou tirar uma licença aqui, porque talvez no meio do caminho eu chame de tio. Nós, né? Nós, né? Ainda bem que não vai ser de vô. Gente, o tio Stefano, ele é irmão do meu pai, do nosso pai. Então, você não sabe a imensa honra e prazer que eu tenho de estar nessa mesa com você. Acho que maior honra é minha, viu? Trazendo aqui você para falar muito com a gente, trazer todo o seu conhecimento nessa mesa aqui, né, de cirurgia bariátrica e agora, principalmente, nesses cuidados. Então, seja muito bem-vindo, Dr. José Stefano, meu tio querido, nosso tio, né, nossa referência. Receba aqui toda a nossa admiração e nosso respeito, tá bom? Nossa, que honra. Muito obrigada. Boas elogios. Sim. Obrigado. Você merece. Estou aqui com a minha irmã, dermatologista, a doutora Patrícia Hidalgo, e Fabi, nossa nutricionista funcional, integrativa, né? Fabi, mais uma vez, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, Pri. Bom, vamos começar então, nesse dia, falando com você, doutor Stefano. Tio, conta pra nós o que é o maior desafio, qual é o maior desafio desse paciente pós a cirurgia bariátrica? Cuidados estéticos, cuidados nutricionais, é a manutenção do peso, a parte hormonal endócrina, como é na sua prática clínica? Na verdade, o grande desafio é a mudança de mindset desses pacientes, que infelizmente eles buscam a cirurgia bariátrica, 70% deles, principalmente os mais jovens, por questão de estético. Então, e tem indicação, né? Nós temos aí uma orientação da Agência Nacional de Saúde e eles, encaixando nessa orientação, eles têm indicação de fazer cirurgia. Mas a grande maioria procura por uma questão estética. Os de mais idade, vamos dizer, acima de 40, 45 anos, eles vêm por uma questão de saúde. Eles já estão hipertensos, estão com uma resistência à insulina ou já diabetes no tratamento, né? E tem outras comorbidades, como hipertensão, apneia, etc. Então eles procuram a gente mais por uma questão de saúde. Os mais jovens, por uma questão estética. No fundo, todos querem uma estética melhor, porque ninguém quer ser gordo, né? E quero deixar aqui um parênteses, ninguém é culpado de ser obeso, né? Nós somos influenciados pelo meio e não temos tanta, vamos dizer assim, consciência e conhecimento daquilo que está nos levando a essa obesidade. Um outro parênteses é que 56% da população, chegando já a 60% da população brasileira, está acima do peso. E podemos dizer que 20% da população, imagina um Brasil que esteja com pessoas acima de 18 anos até 70, vamos falar aí de 100 milhões, de 60, 70 milhões. Você imagina 20% disso, quanto isso é de obesidade no Brasil, né? Ô tio, e você sabe que hoje, né, o nosso conhecimento integrativo, e principalmente da medicina bioenergética, que trabalha com todos esses aspectos emocionais, né? Nós entendemos que a obesidade, ela tem os fatores externos, né, e também os fatores internos, pela obviedade de, eu comi demais e internamente eu inflamo e toda aquela resistência à insulina, tudo aquilo que você falou. Mas energeticamente é um corpo com muita insegurança.
Então, trabalhar de fato a autoestima, o poder pessoal desse indivíduo e também colocar ele exposto a todas essas informações alimentares, todas essas informações de tem que fazer atividade física, tem que comer melhor, mas eu não consigo, então não é culpa minha, eu faço isso, por que eu não tô emagrecendo? Por que eu não tô conseguindo? E na verdade, às vezes tem os aspectos internos que não foram tratados, não somente numa psicóloga, mas talvez mais terapias holísticas, né, que vão tirar camadas de o inconsciente nosso emocional, as crenças emocionais que levam ela a buscar realmente constantemente um cortisol aumentado, que é um hormônio de estresse, que vai levar a uma gordura visceral, uma gordura inflamatória. Então, a obesidade realmente ela é uma raiz assim muito profunda, né, que nós estamos aqui para trazer, principalmente dos que já operaram, né? Eles já operaram, eles já fizeram essa reestrutura intestinal, certo? A gente vai ter um episódio só disso, do senhor falando bastante sobre a cirurgia bariátrica, mas principalmente nesses pós-bariátricos. Agora, com essa visão do senhor, que você vem trazendo essa visão integrativa, do entendimento da importância nutricional, dos aspectos emocionais, como você acabou de falar do mindset, o que mais você agregou na sua prática clínica desses pacientes pós a bariátrica? Eu confesso para você que estou muito recém-nascido na medicina integrativa, embora sempre gostei muito dessa visão holística e mais abrangente do ser, né? Nunca fui muito focado no órgão, né? Eu vi sempre o paciente como um todo, né? De mente, espírito, físico, essa integração, né? desses sistemas nossos, né, que muitas vezes não são valorizados pela maioria dos médicos, até porque a nossa medicina, escola médica, nos coloca uma viseira em direção à indústria farmacêutica. Então, a gente acaba não isso. Mas a formação de cada indivíduo na sua família, né, que teve lá todos os seus conceitos bem desenvolvidos, né, na área espiritual, na convivência harmônica com a família, que é a nossa parte mental, psicológica, e também os cuidados que tiveram ainda quando criança, da amamentação e etc. Então eu sempre tive essa preocupação com essa medicina, olhando pelo lado holístico, ou olhando pelo lado integrativo da pessoa, né? Agora, as coisas evoluíram muito, saíram do controle só do eu acho isso, eu acho aquilo. Hoje nós temos, como você acabou de falar, né, a gente avaliar a questão hormonal, né, e com a cirurgia bariátrica, nós descobrimos, não é muito tempo, talvez 20 anos, o glucagon peptídeo 1, que é o GLP-1, que é um agonista que estimula a fabricação de insulina pelo pâncreas. Então, começou-se aí não só essa parte bioquímica e funcional do nosso corpo. Aí, então, começou o que a Fabiane já falou aqui numa outra sessão, né, dos leaky gut, que são as inflamações das células entéricas, né, e permitindo a entrada de substâncias nos vão das células e não pela mucosa exatamente, causando inflamação sistêmica silenciosa. Aí começa então uma cadeia de coisas ligada à medicina integrativa. Como regredir isso daí? Aí sim, a gente vai ter que atuar na questão não só de uma reposição, uma reorganização dessa vida, que tudo termina, vamos dizer que tudo termina, desculpe, mas assim, os pilares principais, né? Quer dizer, a pessoa ter uma mente saudável, a pessoa ter uma alimentação saudável, a pessoa fazer uma atividade física, porque nós não fomos um bicho para ficar parado, Sim. Né? Estamos ficando parados por conta do nosso trabalho de computador e os smartphones, etc. Mas a gente teria que ter esses pilares bem desenvolvidos. Mas, além disso, buscando essa medicina mais integrativa, o quanto os nossos hormônios, os nossos oligoelementos internos, né, como é que ele funciona? O zinco, o cobre, os minerais e tal. Como é que isso está agindo? Aí,
pulando para um outro degrau, que é agora uma medicina energética, né? Vibracional, vamos dizer assim, que não é uma coisa assim... Tão difundida ainda, né? Não é tão difundida, mas já se trabalhava com isso há algum tempo atrás, né? Não é uma coisa de nós, da medicina acadêmica, ali, convencional, mas com certeza é uma medicina milenar, né? Vamos colocar assim. E então, assim, resumidamente, você acha que hoje, no pós-bariátrico, no seu consultório, como cirurgião bariátrico que você é, o senhor consegue já colocar esses pilares para o paciente, né? Para ele ir tomando essa consciência. O senhor vai analisando isso em exames laboratoriais, consegue até mesmo encaminhar para, por exemplo, nutricionistas funcionais, né? Sim. Então, Fabi, vamos puxar aqui um pedacinho para você. Quais nutrientes principais, como o tio entrou nisso, quais principais nutrientes que são perdidos no pós-bariátrico? Como que você faz esse acompanhamento pós a bariátrica e principalmente dentro da sua especialidade, intestino, que nós estamos falando, né? Como que fica esse acompanhamento? Primeiramente, antes de responder a sua pergunta, eu preciso dizer que é uma honra imensa para mim também estar dividindo a mesa com o senhor, que eu conheci há 14 anos. Gente, ele nem era médico. Quanto tempo de formado, tio? 51. E olha, eu tô engatinhando nessa história da medicina integrativa, mas lá quando eu conheci o senhor há 14 anos atrás, o senhor já dava aula de nutrição, de comportamento, de tudo, né? Então foi assim que eu o conheci. Então, de fato, eu saí da faculdade, estava vindo do estágio do Centro da Cirurgia da Obesidade, lá do Albert Einstein, e fui atrás do melhor cirurgião, do melhor da região. Da região. Você é pobre? Por favor. Muito obrigado. Então, eu precisava fazer também essas honras, que é uma enorme satisfação estar dividindo esta mesa aqui com o senhor. E quando nós falamos sobre micronutrientes que são mais prejudicados no pós-bariátrico, é importante a gente citar que isso também tem correlação com a técnica cirúrgica, né? Então, mas a maioria das cirurgias bariátricas são bypass e Y de Hooks, né? Que na verdade trata de uma técnica restritiva e desabsortiva, uma técnica mista da cirurgia bariátrica. Então, isso promove nesse indivíduo deficiências possivelmente de vitamina D, de cálcio, tá? As proteínas, então, nós sabemos o tamanho da importância das proteínas e, de fato, zinco também, a biotina, né? Então, que são vitaminas que dependem de ácidos biliares que estão reduzidos nesses pacientes, né, pós-bariátrica, e também a absorção dessas vitaminas e minerais citados acontece ali no duodeno, né, numa porção também do íleo. Então, quando a gente fala sobre as principais deficiências, essas são as maiores. As maiores, exato. E como que você vai ajustando a dieta ao longo do tempo? Você vai pela queixa clínica do paciente, então o paciente já emagreceu e aí ele começa a vir com esses sintomas. Você faz um ajuste, eu sei que você passa suplementação, a gente trabalha junto, né? Mas você vai fazendo essa suplementação e qual é o momento que você fala, não, isso aqui passou da conta da suplementação. Procura um endócrino, procura uma dermatologista, né? Porque essa mesa redonda é para isso. É para o paciente entender que ele não está sozinho na jornada dele de sustentar o peso perdido, eliminado, né? Vamos colocar assim. Sim. É bem importante esse ponto que você trouxe, porque o paciente que faz a cirurgia bariátrica é um paciente que precisa de acompanhamento, sim, para que ele tenha resultados de fato satisfatórios, tanto na composição corporal, quanto de fato metabolicamente falando. Então, desde o início, é importante não só a gente acompanhar balança, peso perdido na balança, mas sim composição corporal. Qual é o nível do declínio dessa massa magra, desde o pós-operatório ali imediato? Então, especialmente nesses 6 primeiros meses após a cirurgia, é de imensa importância. Então, quando ele está descendo o peso, né? E essa dieta, ela é
gradativa, ela tem suas fases. Então, no pós-operatório imediato, ele começa com dieta líquida, depois a gente passa para pastosa, aí a gente evolui para uma dieta branda, até chegar na dieta geral. Então, agora, esse paciente acima de 18 meses da cirurgia, que começa aquele risco maior de vir o reganho de peso, e que possivelmente é aquele paciente que, se não se cuidou adequadamente com uma equipe multiprofissional, começa a ter queda de cabelo, né? Começa a ter fadiga. Então, esse paciente, os sinais clínicos de fato e a avaliação da composição corporal são fundamentais. Então, muito além da balança é nós olharmos como está essa massa magra. Então, quando o indivíduo é obeso, salvo aquela condição do obeso sarcopênico, que na verdade ele tem uma alta quantidade de gordura e baixa massa magra. Então, geralmente o obeso ele tem uma alta quantidade de massa magra e uma alta quantidade de tecido adiposo, até porque ele faz força para movimentar aquele corpo. Então, eu preciso acompanhar para que essa massa magra não caia demais. Então, um componente, um macronutriente muito fundamental, desde lá a dieta líquida, é proteínas, tá? Então, que, claro, ele não vai tolerar o consumo do alimento via oral. Então, aí a gente precisa, de fato, fazer o uso de suplementações adequadas e que respeitem também essa microbiota. Então, precisa ser um suplemento proteico, que não é qualquer proteína, que precisa estar adequado àquele perfil de paciente. E aí você entra até mesmo com suplementação whey protein, colágeno proteico, Pepti Strong, que nós estamos falando mais recentemente sobre ele, né? Que vai ativar vias de formação muscular, mas é óbvio que esse paciente ele tem que estar sendo acompanhado num personal, porque ele tem fragilidade ligamentar, né, tio? Podendo ter ali riscos de fratura, rompimento de tendão, porque tem que ir acompanhando desde o pós-cirurgia e realmente já ir fortalecendo essa massa magra, porque uma cirurgia de grande porte, a gente vai ter a massa, o consumo dessa massa muscular, né, para recuperação até mesmo desse paciente, mas e depois a manutenção desse acompanhamento, do fortalecimento dessa massa magra, ajuda inclusive nele a sustentar o peso, porque é isso que a gente quer, sustentar aquele peso que foi perdido com a cirurgia. Né? E aí, como você diz, esses sinais clínicos, o percentual de massa magra, percentual de massa gorda, e quando ele vai mostrando a clínica para nós, as queixas dele, começou a cair muito, comecei a ter falha, comecei agora a ter mais o cansaço, então aí chegou a hora da gente encaminhar, né? Eu recebo muito esses pacientes, e uma das principais coisas que nós fazemos com eles são o quê? Mitocôndria, a gente trabalhar a fonte de energia desse paciente, o ritmo circadiano, porque muitos deles, quando eles perdem tudo isso, muda o metabolismo hormonal dele. Quando muda esse metabolismo hormonal, a primeira coisa, às vezes, que eles queixam eu tô com insônia, tô com dificuldade para dormir. É porque, calma, o seu corpo tá se recuperando. O cortisol, ele ainda tá entendendo. Agora, a gente não precisa tanto. Ué, cadê aquela gordura inflamatória que tava aqui? Agora, ela não tá ficando mais. Eu tô tendo restrição na absorção de nutrientes. Então, quanto de hormônio tiroidiano eu vou conseguir produzir agora? Então, muda toda essa cascata. Então, principal, ciclo circadiano é barato, todos eles vão fazer, todos os dias vão dormir, né? Então, se a gente conseguir ajustar isso, modular cortisol, fazer a coleta de cortisol na saliva, mitocôndria, cortisol e insulina, né? É a parte mais importante, até mesmo, a gente não vai entrar em detalhes bioquímicos aqui, né? De todas as consequências de hipoglicemia, não, enfim. Mas a ideia é a gente também dosar e saber qual é o marcador inflamatório dessa sequência pós a cirurgia bariátrica. E, obviamente, eu tenho muita queixa estética nesse paciente. A queixa estética de desidratação de pele, a queixa estética relacionada à queda de cabelo, flacidez. Então, pele seca. Paty, quais são os principais sintomas? São esses mesmo? São esses mesmo, né? Então, assim, a queda de cabelo é muito expressiva. O paciente, depois de uns 2 meses, já começa a vir com essa queda de cabelo, essa queixa. E é a principal de todas, né? Eu trabalhei com o tio Stefano assim que eu terminei a dermato. E foi o primeiro lugar que eu comecei a atender, foi lá na sua clínica. E eu trabalhava exatamente assim, recebendo os pacientes pré e pós-bariátrica.
E a queixa unânime era da queda de cabelo, né? É claro que depois vinha as unhas frágeis, depois vinha a pele seca, vinha a flacidez, mas a flacidez ela acaba sendo tão intensa que o paciente acaba indo para cirurgia, né? Na maioria das vezes. Mas a queda de cabelo é a principal. E a Fabi falou dos principais nutrientes que são perdidos e dificultados na absorção pós a cirurgia. E coincidentemente são os mesmos muito importantes para o cabelo. Que é o zinco, a biotina, a vitamina D, selênio, ferro. Então, assim, a gente não tem essa absorção mais tão boa assim. E aí o cabelo sofre, porque o nosso corpo entende o quê? Entende que cabelo, unha é supérfluo, né? E a gente não precisa para sobreviver. Então, a primeira coisa que ele guarda, o que já tem pouco, e não vai distribuir mais, é o cabelo para unha. Não vai mesmo, né? Segura. Então, tem aquele eflúvio telógeno muito intenso nesses primeiros meses pós, na verdade, do terceiro mês em diante, pós a cirurgia. Isso demora aí cerca de 1 ano até para se normalizar, se o paciente consegue ter um acompanhamento adequado de reposição disso tudo. Uma coisa, desculpa te interromper, uma coisa que eles queixam muito pra mim é que o cabelo começou a ficar muito mais fino. Sim, afina, exatamente, porque esses oligoelementos, esses nutrientes estão relacionados com a densidade do fio, né? Então, o fio começa a afinar, às vezes fica mais claro, o cabelo perde a cor, né? Então, fica menos cabelo, porque cai, fica mais fino, fica ressecado, porque tem a perda de queratina, a gente não come proteína, então você não consegue construir fios novos, né? Então a queratina do fio que dá o brilho e tal não é bem construída ali. Então, assim, a queda de cabelo é queixa unânime e realmente precisa tratar, porque é uma parte que está muito relacionada com a autoestima do paciente. Então, ele está emagrecendo, ele está feliz. Por outro lado, ele fala, doutora, eu não tô conseguindo me olhar no espelho porque meu cabelo tá, assim, saindo na mão. E é meio pavoroso, né? Você ver e pegar o cabelo, assim, é meio uma coisa de doença. Ele acabou, ele já tá fragilizado, né, tio? Você vê muito isso, eles depois, né? Eles já estão fragilizados depois de toda aquela identidade corporal, né? Imagem corporal deles está alterada. Agora, eu era nessa composição, agora eu tô assim, esforço, né? Pera, deixa eu entender quem eu sou. Então, realmente é uma mudança que tem que ser olhada de forma integral. E é muito importante nos pacientes pré-cirurgia, né? Que a gente trabalhava muito isso lá, a preparação desses pacientes no emocional de conscientização. De conscientização de um monte de coisa, né? Então, a gente fazia isso lá com a equipe de psicologia também. Então, trabalhava o paciente para ele também mudar o mindset dele, né? E preparar para essas coisas que vão acontecer. Então, o cabelo vai cair. Eu já deixava muito claro isso. Daqui 3 meses, muito provavelmente, você vai ter essa queda de cabelo expressiva. Nossa, doutora, mas vai ser muito? Eu falei, vai ser muito. Então, eu dava uma preparada no paciente, porque isso aliviava um pouco essa... Porque alguns chegavam sem esse preparo, né, às vezes pós, assim, e apavorados. E não foi avisado de que, olha, pode acontecer, então vamos preparar, né? O foco era na preparação, né? Mas, Paty, você sabe que os pacientes que eu vejo que realmente entendem essa conscientização da importância de se manter conectado com equipe multiprofissional, o cabelo não cai. Não cai muito. Entendeu? Então, isso não acontece. Eu tive poucos casos de paciente que não caiu mesmo, é verdade. E aí, pode acontecer de realmente não ter a queda se você se cuidar. Isso, né? se preparar bem antes, né? Aí, realmente, então, se o paciente é bem suplementado, se o paciente adere a esse conceito, entende o tamanho da relevância do tratamento, que é mesmo, gente, multiprofissional, então, aí sim a gente sofre menos com esses efeitos colaterais. Então, a gente recebe paciente, sim, de 10, 15 anos de bariátrica, que nós observamos uma microbiota totalmente alterada. Então, pacientes com fezes mais diarreicas, né? Então, por que chegou a esse ponto? Na alteração de curva de cortisol. Mas se cuidou. Assim, hoje a gente consegue fazer isso, graças a Deus, né? Quando eu trabalhava, a gente ainda não fazia medicina integrativa e não tinha. A gente fazia um pouco, a gente já dava esse apoio todo nutricional, mas não era algo tão maçante, a gente não tinha nem vias de fazer isso.
isso. E, por exemplo, a Evoluiu gente não muito, tinha né? endovenoso, a Soroterapia. soroterapia tão fácil como a gente tem hoje. Então, hoje a gente consegue preparar um paciente muito melhor mais. do que antes Com eu certeza. conseguia. Evoluíram E os conceitos também. Evoluiu muito. E para flacidez, a pergunta que não quer calar, esses pacientes pós-bariátricos, eles não ficarem com aquela cara de doente, né? Porque a gente também recebe essa expressão, né? É. Nossa, fez a bariátrica, menino, mas agora ó, tá com o famoso aquele ator, né? O Leandro Hassum, Sim. que lembra que foi aquele bafafá todo, depois daquele apresentador lá do video show, esqueci agora o nome dele, mas eles falavam muito sobre isso. Ah, ficou com cara de doente, André alguma coisa. Ficou com cara de doente, André Marques. Ficou com cara de doente, envelhecido, né? Isso. Então, quais são os cuidados Porque assim, estéticos? quando a gente perde tamanha gordura, que nem se perde no pós-bariátrico, a gente também tem perda de gordura subcutânea, que é mais ou menos o efeito do Ozempic, das canetas emagrecedoras. Você perde gordura subcutânea. E essa gordura, nós temos gordura na face. Os coxins gordurosos da face conferem estruturação para a face, conferem sustentação para os ligamentos e para a pele. Então, quando a gente tem esse emagrecimento mais expressivo, assim, a gente também perde esses coxins de gordura. Então, a gente tem duas coisas. Essa face emagrecida e de doente pode estar relacionado com a perda desses coxins, e aí a gente tem que fazer um reposicionamento das estruturas. Você não vai devolver a gordura ali, mas você vai reposicionar o ligamento que desceu, né, o músculo que desceu através de procedimentos estéticos. Então aí a gente vai entrar com os preenchedores, com os bioestimuladores de colágeno, com os lasers, os ultraformers. Hoje em dia a gente usa bastante isso. Então tem esse ponto. E a flacidez de pele, que daí também está relacionado com aquela pele mais envelhecida, né, aquela aparência envelhecida, a gente vai tratar com os bioestimuladores de colágeno, a gente vai tratar com reposição de vitaminas, com hormônios adequados, porque se a gente só faz o procedimento estético, mas a gente não tem um suporte nutricional e a gente não tem um aporte de hormônios adequado, não vai responder como a gente gostaria. Perfeito, perfeito. É um conjunto, né? multi. Exato. Tio, então, pra gente ir finalizando, porque o assunto é muito extenso, né? Mas acho que a gente trouxe um pouquinho da área de cada um para trazer os cuidados principais. E agora, você é um pós-cirurgião, né? Dentro da pós-cirurgia bariátrica, quais dicas, uma ou duas dicas, se o senhor puder, dar para esse paciente que está no pós? Qual seria a dica, assim, o filé mignon que você daria para ele? É o mesmo que ele tem que ter no pré-operatório, que vocês acabaram de expor tudo. Ele tem que realmente se conscientizar de que ele fez uma cirurgia ampla, né, que mexe com tantos sistemas, e ter esse conhecimento, porque com conhecimento ele vai saber administrar melhor dali para frente, até vamos dizer assim, retornando ao peso ideal que ele gostaria de ter e perdeu, né, porque recidivou o peso dele. Então, os pilares são isso. A pessoa tem que ter essa mudança de mindset com conhecimento e ser vigiado por um período, né? Assim como uma criança precisa aprender a andar bicicleta, precisa ter alguém atrás por um período, o indivíduo que fez a cirurgia bariátrica e perdeu a cirurgia, ou está insatisfeito com o excesso de gordura que ele ganhou depois da cirurgia, ele precisa ter esse acompanhamento, e eu acho que esse é o principal. Esse é o entendeu? ponto principal, né? Em 2025, alguma técnica diferente para o pós-bariátrico dentro de uma visão do cirurgião, tio? Você vai trazer alguma novidade de acompanhamento? Dá um spoiler pra gente. O que tá vendo aí? Provocando bastante. Esse spoiler que eu quero dizer, assim, minha preocupação, já querendo deixar um legado dentro da minha área como médico e profissional, né, é tentar ajudar as pessoas que operaram, que voltaram a recidivar peso. E com isso eu estou escrevendo, terminei já a parte dos capítulos do livro, que seria um e-book meio grosso, né? Que quase virou um manual. Um manual, né? Mas ele vai ter, lógico, os seus desdobramentos com essa equipe multidisciplinar. Eu sou o cirurgião da equipe e tento ser um cirurgião integralista, né? Com essa visão que vocês colocaram aqui. Mas esse spoiler que eu estou dando aqui é exatamente isso, que a gente
Aliás, é um convite, tá? Fabiane, as minhas sobrinhas já estão convidadas, Fabiane, estou tendo contato hoje aqui de novo, mas com a integração também de um educador físico, né? Que um psicólogo que esteja junto, e a gente fazer um trabalho com essas pessoas que estão buscando voltar ao peso que precisa, porque quando ele recidiva peso, ele recidiva e também recidiva as comorbidades. Ele volta a ter diabetes, pressão alta, apneia, autoestima baixa, etc. Então, a gente tem que estudar esse indivíduo sob o ponto de vista integral. Assim, vocês falaram aqui de deficiências, né? Como nenhuma cirurgia é boa para nada, né? Nem para tirar o apêndice, nem para tirar o ovário, nem para tirar... Não é bom. O ideal seria que a gente nascesse e morresse com todos os órgãos do jeito que Deus criou. Mas, infelizmente, as coisas ele nos deu esse privilégio de ajudar as pessoas através de ciência, né? Que são várias maneiras de tratar, como vocês estão falando aqui. Então, ele precisa desse processo de acompanhamento constante. E é isso que eu tenho de spoiler para passar para você. Maravilhoso, já agradeço a sua participação, a sua exposição do seu spoiler, muito, muito grata. Fabi, muito obrigada, tá bom? Obrigada a você. Paty, muito obrigada. Nos vemos no nosso próximo episódio. Você de casa, se foi muito importante, se inscreva no canal, compartilha, curte, comenta. Isso é muito importante para ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. Então, veja quanto conteúdo rico a gente trouxe aqui de informação para vocês. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos na próxima quarta-feira, 8 horas da noite, aqui no Saúde Plena. Tchau, tchau.